Capítulo 3. Ore por foco. Podemos estar de joelhos, em uma posição de dependência. Podemos estar buscando fazer orações espirituais. No entanto, para a maioria de nós, mais cedo ou mais tarde, as palavras não vêm e o pensamento que se agiganta é: certo, mas o que eu digo? Quero destacar 5 grandes qualidades pelas quais Paulo ora por seus irmãos e irmãs de Éfeso. Analisaremos cada uma nas próximos 5 capítulos. Não se trata de uma lista completa do que podemos e devemos orar por nós mesmos e por nossas igrejas. Mas, por outro lado, você nunca esgotará as orações dessa lista, mesmo que ore todos os dias. 1. Ore por foco. 2. Ore por esperança. 3. Ore por riquezas. 4. Ore por poder. 5. Ore por amor. Da escuridão à luz. Estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Existe uma distinção muito clara entre cegueira e visão. Não se pode ser cego e enxergar ao mesmo tempo. Isso vale tanto para os olhos do coração quanto para os olhos da mente. Estava cego, mas agora vejo. Esse foi o famoso testemunho de John Newton, o comerciante de escravos que se tornou pastor e escritor de hinos. Também foi naturalmente o testemunho de Saulo de Tarso. Quando Saulo conheceu Jesus, este fez com que o estado físico de Saulo se igualasse ao estado espiritual que tinha quando embarcou em sua jornada para Damasco. Ele ficou cego. Então Ananias visitou Saulo e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantou-se e foi batizado. Atos 9, 17 e 18. As escamas caindo de seus olhos foram emblemáticas da transformação espiritual que Saulo experimentou ao perceber: então Jesus está vivo. Então Jesus é real. Então Jesus é Senhor. Ele estava cego, tão cego que lutou contra a luz e prendeu os seguidores de Jesus. Mas agora ele enxergava. Via tão claramente que seguiu a luz do mundo e proclamou-a por todo o mundo conhecido. Essa metáfora permeia os escritos de Paulo. Sem visão espiritual, não vemos nada que efetivamente importe. Portanto, Paulo ora, não apenas pelos não cristãos, mas também pelos cristãos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos dos vossos corações. Efésios 1, 17 e 18. Seu coração é o centro da existência, seu âmago. É a sede de quem e do que você é. Sua mente, suas emoções, sua vontade. Você precisa que os olhos desse coração estejam abertos e bem focados. Aprendendo a ver. Quando um bebê nasce, ele tem pouca acuidade visual. Só consegue ver em preto e branco e enxerga tudo de cabeça para baixo. Até que o cérebro descobre, não faço ideia como, que as coisas fazem mais sentido quando invertidas. Quando você nasce de novo, deixa de ser cego e passa a ver. Contudo, os olhos do seu coração demoram a se acostumar com a luz para focar. Você vê um pouco, mas não tudo. Assim, Paulo está orando aqui para que aqueles que vieram à fé em Jesus possam ter os olhos do coração iluminados, a fim de poderem ver com clareza. O que Paulo quer que eles vejam? Bem, ele acabou de passar 11 versículos, o que em grego é uma frase única, longa e alegre, mostrando-nos a grande sinfonia da salvação em um grande hino de louvor.
Ele garante aos seus leitores tudo o que lhes pertence no Senhor Jesus Cristo. Eles foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Verso 4. Eles foram predestinados a serem adotados de Deus por meio de Jesus Cristo, amados como um Filho eterno é amado. Verso 5. Eles foram redimidos pelo sangue de Jesus para poderem desfrutar da realidade de saber que, embora sejam pecadores, são pecadores perdoados. Verso 7. Eles foram introduzidos no grande plano do Pai para trazer todas as coisas à unidade e à perfeição sobre o governo glorioso de seu Filho. Verso 9 e 10. Eles têm uma herança de eternidade com Deus à sua frente e o Espírito Santo habitando neles, garantindo que chegarão a este lugar. Verso 11, 13 e 14. Não olhe para isso como se fosse pouca coisa. Deveríamos ficar surpresos por fazer parte do povo de Deus. Afinal, Ele não nos escolheu por causa de nada que agreguemos à sua equipe. Tudo que você e eu trouxemos foram transgressões. Até a fé que depositamos em Cristo para nos perdoar foi uma dádiva dele. Efésios 2, 8 e 9. Na minha igreja, às vezes cantamos um hino, The Family of God, a família de Deus, de Gloria e William J. Gaither, que contém a frase, eu estou tão feliz por fazer parte da família de Deus. Sendo mais honesto, deveríamos cantar, eu estou tão surpreso por fazer parte da família de Deus. Porque é bastante surpreendente que Deus tenha nos escolhido. Você deveria se surpreender ao saber que o amor de Deus por você remonta à eternidade. Que antes de criar o mundo, Ele colocou o próprio amor sobre você. Que em determinado momento da história do mundo, Deus o atraiu para Ele. Que apesar das suas complexidades, defeitos e falhas, Ele o ama. Você não merece isso. É pela fé, um dom de Deus. Paulo era incessantemente grato pelo que Deus havia feito pelos cristãos de Éfeso. Paulo se lembrou deles propositalmente em suas orações, dando graças por sua fé. Devemos também ser gratos por nós mesmos e por aqueles que conhecemos e têm fé, pois verdadeiramente Deus abençoou seu povo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1:3. O problema é que muitas vezes não enxergamos isso tudo. Assim, no versículo 15, Paulo passa do louvor à oração. E nos versículos 16 e 17, ora para que esses cristãos possam efetivamente ver o que possuem. Ele examinou essa lista incrível, embora não completa, de coisas que Deus lhe providenciou. Paulo então diz, agora você verdadeiramente enxerga isso tudo? Se realmente o entendesse, sua vida seria revolucionada. A resposta que ele espera é, não enxergo, não o tempo todo. Às vezes eu não enxergo de forma alguma. Então ele diz, estou orando por vocês para que os olhos dos seus corações sejam abertos. Havia um pregador inglês chamado S.D. Gordon que perguntava à sua congregação, vocês estão ouvindo com todos os ouvidos dos seus corações? Paulo está dizendo, vocês precisam olhar com os dois olhos do coração. Precisam ver tudo o que realmente é verdadeiro sobre você em Cristo. Paulo está orando não por uma nova visão, mas por uma visão focada. Está orando não para que seus leitores se tornem cristãos, mas para que desfrutem de tudo o que lhes pertence como cristão. Paulo sabe da fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Verso 15. Que os efésios possuem. Está agradecendo a Deus por Deus abrir seus olhos para enxergarem quem é Jesus. Mas Paulo não se contenta com isso. Ele quer mais para os efésios. A fé em Cristo é, antes de tudo, um ato de decisão. E então uma atitude contínua.
É ter os olhos do coração abertos para quem é Jesus e o que Ele fez. E assim, é ter os olhos do coração cada vez mais focado na glória de Jesus, para viver cada vez mais à luz disso. Paulo quer que os efésios compreendam e aproveitem os benefícios que já receberam. Muitas vezes, como cristãos, vivemos como alguém que recebeu um bilhete com tudo pago em um navio de cruzeiro, mas encosta numa espreguiçadeira e fica só comendo bolacha e bebendo água, quando não percebeu que seu bilhete já deixou tudo incluso. A pessoa nunca vai ao restaurante, pois não entendeu exatamente o que a reserva oferece. Está no navio, mas não desfruta de estar ali. Paulo diz aos cristãos de Éfeso: vocês precisam saber, precisam ver que receberam todas as bênçãos espirituais. Não só uma, não só algumas, todas. É isso que transforma você, tanto por dentro quanto por fora. Então Paulo afirma: minha oração é para que os olhos dos seus corações sejam iluminados, a fim de vocês saberem para o que estão olhando. Em suma, vocês estão olhando para Cristo. Você precisa conhecer a Deus. É em Jesus que todas as nossas bênçãos espirituais são dadas. É no Filho que o Pai se fez conhecer. Quanto mais claramente você enxerga Cristo, mais maravilhoso Ele lhe aparecerá, e mais gloriosamente a sua vida nele lhe será revelada. Isso é o que o Paulo quer que seus amigos vejam. Ele quer que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa que Deus faça isso por você. É obra de Deus Pai Todo-Poderoso, por meio da obra do Espírito Santo, deixar claros os benefícios que Ele nos disponibilizou por meio do Filho de Deus, para que seu povo possa se tornar tudo o que o Senhor deseja que ele seja. Precisamos aprender a orar. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Quero vê-lo e enxergar tudo o que tenho no Senhor. Conhecer a voz de Deus ao ver a Deus. É disso que mais precisamos. Uma das principais fraquezas do evangelismo na atualidade é um fracasso nesse nível. Onde quer que eu pregue, depois da pregação, frequentemente me deparo com pessoas dizendo: mas você não me disse o que fazer. Você pode me dar um exemplo prático? Algo que eu possa fazer que irá me ajudar? Parte da resposta está na oração de Paulo. Em nenhuma parte das cartas do apóstolo se encontrará um guia de 6 passos para a satisfação, ou as 4 chaves para uma vida sem ansiedade, ou 8 maneiras práticas de aproveitar ao máximo o seu dinheiro. Não. Paulo quer para você aquilo de que você mais precisa. O que você realmente precisa. Ele diz: é de um espírito de sabedoria e revelação, que leva a um conhecimento maior e mais profundo do Senhor. Você precisa conhecer a Deus. Vivemos em um mundo de solidão. Com frequência nos sentimos sozinhos. Redes sociais não nos preenchem. Não importa quantas curtidas recebemos. Amigos nos decepcionam ou estão ocupados. Todo mundo quer que alguém venha e o ajude, que venha e segure sua mão. Deixe-me dizer do que você precisa. Precisa olhar para Deus, conhecê-lo, saber que existe um Criador e sustentador de tudo e de todos, e que Ele é o seu bondoso Pai. Precisa saber que Ele é lento para repreender e rápido para abençoar, que Ele entende suas necessidades e responde às suas orações, que Ele o escolheu, o adotou, garantiu seu destino, o perdoou e lhe enviou seu Espírito Santo. Por quê? Porque Ele o ama. Você precisa ver tudo o que tem em Cristo, com um foco glorioso e com todas as cores. Deus nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você consegue ver isso? É capaz de enxergar a Cristo?
Isso é o que irá mudá-lo, tranquilizá-lo e sustentá-lo. A coisa mais transformadora que você pode fazer hoje é olhar claramente para Cristo com os olhos do coração. Todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, segundo aos Coríntios 3,18. Como se faz isso? Não se pode fazê-lo sem ajuda. O cego não se cura sozinho. Isso vem do Espírito do Senhor, o que significa que é possível orar por isso e que é necessário orar por isso. E vale infinitamente a pena orar por isso. Ore para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, para que possam realmente dizer de si mesmo: eu estava cego para ele, mas agora o vejo, cada vez mais e mais. Oração. Gracioso Deus, obrigado por abrir os olhos do meu coração, permitindo-me ver em Cristo. O Senhor me deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Perdoe-me quando permito que outras coisas turvem minha visão. Ajude-me a viver olhando para Jesus, para que eu possa aprender a ver tudo à luz desta realidade. Que todas as coisas vêm do Senhor, são feitas através do Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.